Saudações, galera! Vamos estudar agora Filosofia do Direito. Mais uma vez estou aqui com vocês, professora de Literatura Bacharel em Direito, Ana Paula. Maravilha! Vamos começar então falando de um assunto que muitas pessoas não gostam, mas é deveras importante para quem vai fazer, sobretudo, aí a prova do exame da ordem. E começando aí pelos autores da antiguidade, mais ou menos 300, 400 anos antes de Cristo, eu vou citar Platão, mas vou focar em Aristóteles. E aí eu começo a falar a respeito da ideia que Aristóteles faz da justiça. Bom, a principal ideia de Aristóteles é de equilíbrio. Lembra da balança? Isso, exatamente. O equilíbrio e a proporcionalidade, e aí pode ser dividido da seguinte forma: de maneira universal, né? Quando falamos em universal, pensamos aí de uma forma ampla, como o ser humano ele vai seguir as leis por um bem comum, tá? Comum também, que lembra o universal. Ou estrito, que lembra algo mais restrito mesmo, né? Restrito a particularidades. Então, nós temos uma subdivisão que pode ser distributiva ou comutativa. Distributiva, a ideia de distribuir algo, que são os bens comuns, de acordo com o mérito. Então, eu trabalhei mais, eu recebo mais, trabalhei menos, recebo menos. Ou comutativa, na ideia de regular, corrigir, comutar, tá? Então, furtaram meu celular, como que eu vou equilibrar a situação? Precisar corrigir isso como uma forma de sanção, né? Então, dois exemplos aí para vocês. Aristóteles, então, vê a justiça de uma forma equilibrada e proporcional, de duas versões: universal, de maneira mais ampla, restrita, de acordo com as particularidades, que pode ser distributiva ou comutativa. Distributiva, distribuir os bens de acordo com o mérito. Comutativa, a fim de regulamentar, corrigir algo que ocorre entre as partes. Muito bem. Quando nós falamos em filosofia, automaticamente vem à nossa cabeça a questão da ética, da moral, né? Então, aquela famosa reflexão: o que será que eu devo fazer, afinal? O que é certo a se fazer, né? Então, de um lado, nós temos uma teoria chamada teoria utilitarista ou utilitarismo, e do outro nós temos, se opondo a esse utilitarismo, o famoso filósofo Immanuel Kant. Tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do utilitarismo, né? Utilitarismo, automaticamente, eu gosto muito de falar de etimologia das palavras, e daí vem o bom de ter estudado letras, né? Também é algo que eu amo de paixão. Eu ainda não sei direito o que eu amo mais, né? Mas eu sei que há uma dialógica entre as disciplinas aí, mas de qualquer forma, quando falamos em utilitarismo, nós temos a teoria do Jeremy Bentham, que para a defesa do certo e do errado, nós precisamos analisar o resultado final, tá? Do outro lado, se opondo a ele, nós temos quem? Nós temos Kant. Kant, para ele o que vale é a ação em si mesmo, não importando o resultado. Então, aqui, para explicar melhor para vocês entenderem, Kant ele defende a verdade absoluta. Então, eu não posso mentir, tá? Eu tenho sempre que falar a verdade porque é o que é o correto, né? É a ação em si mesma que vai me fazer melhor pessoa, melhor ação. Contudo, nós temos o outro lado, que é o do Jeremy Bentham, que ele veio aí com essa teoria do utilitarismo. Se precisar matar alguém para salvar a maioria, vou fazê-lo, ok? O que importa é o resultado final. Basicamente é isso, ok? Falando aqui sobre contratualismo, né, o famoso contrato social. Aqui a gente vai falar mais adiante de dois autores, que é tanto Thomas Hobbes quanto John Locke. A maioria de vocês já estudou ambos, né? Mas vamos pegar aqui a parte jurídica, tá? Então, a respeito do contratualismo, afinal, o que é? Contrato, sim,
Mas o que é um contrato, né? Quando há uma manifestação de vontade entre as partes, e pode ser verbal, falada, nessa época, sobretudo, e também escrita, tá? Então, os autores que abordam essa teoria, eles vão acreditar que o Estado moderno, ele existe por meio deste contrato social, que é essa manifestação de vontade entre as partes. Já o Estado moderno, por sua vez, ele só existiu por conta da afirmação desse contrato social. Olha só que interessante. E aí vem uma questão bacana, tá? Apesar de Hobbes e Locke terem os pensamentos opostos, quando eles vão defender um pensamento aí que a gente já vai falar na sequência, eles têm um ponto em comum, que é a existência do Estado moderno, tá? E agora vamos entender aqui quais são essas diferenças, né? Ou melhor, vamos retomar aí essas diferenças entre John Locke e Thomas Hobbes. Bom, esses são os dois autores contratualistas, tá? Locke, ele vai, né, ele vem lá, Locke é o bonzinho, né, gente? E Hobbes é o maldoso. Eu gosto de falar assim, né? É o anjinho e o diabinho, né, na cabeça da gente, né? Então, aí tem uma soma e tem várias teorias a respeito, mas enfim. Locke, ele vai dizer que o Estado, por sua natureza, é bom, mas ainda assim, ele precisa de uma governança para manter os direitos naturais como vida, liberdade e propriedade assegurados. Olha só a presença do Estado moderno, que eu falei para vocês que é o ponto comum entre ambos. Já o Hobbes é o maldozinho, é o diabinho, né? Ele é o famoso autor daquela frase, o homem é lobo do homem. Então, um dia o homem vai acabar com a própria raça. Eu acredito piamente nisso, né, gente? Mas, enfim, aqui eu não estou para falar o que eu acho, e sim o que é conceitualmente e na prática também. Tá? Então, Hobbes, ele fala que o Estado por natureza é ruim, mas sem leis e regulamentações ele pode piorar ainda mais. Então, precisa haver governança e esta tem que ser absoluta. Então, percebam, ambos acreditam que precisa do Estado moderno, precisa de uma governança para regular a sociedade. Só que Locke acredita que o Estado é bom por natureza, ele só precisa aí dessa regulamentação para manter tudo em ordem. Já o Hobbes, ele acredita que o Estado é mal mesmo, é ruim, porém, se não tiver leis, vai piorar ainda mais, tá bom? Vamos falar então sobre positivismo. Turma, esse assunto é recorrente em provas, tá? Positivismo pensa em ciência. Ele vai tentar o quê? Ele vai entender o direito como uma ciência, né? Ele vai valorizar todo esse processo da criação da lei, ou seja, se a lei foi criada, por exemplo, por uma autoridade competente, então ela vai ser válida, certo? Certo. Em relação às premissas abordadas, aqui é importante vocês pensarem na separação de moral e de direito, tá? O direito, ele deve ser neutro, ou seja, ele não deve pender nem para um lado nem para o outro da balança. Ele tem que ser, né? Na realidade não é bem isso, né? Nós já sabemos até mesmo pelo desenho. Outrora eu explico para vocês do porquê disso. Não vem ao caso hoje, mas o direito ele deve ser neutro e separar-se da moral, tá? Justo e injusto, bem e mal. Se uma norma é injusta, por exemplo, ela vai ter que ser revogada e pronto. Tá? Esse é o princípio do positivismo. Então, positivismo pensa em ciência, entender o direito como ciência e, sobretudo, a separação de moral e direito. Muito bom. O pós-positivismo, por sua vez, alguns autores que vão se intitular pós-positivistas, né, eles vão trazer a seguinte ideia: os princípios têm que ser trazidos para resolver as lacunas, os buracos da lei, do direito, tá? Ou seja, mesmo que a lei não diga tal coisa, deve haver princípios, né? Então, eu sei que aquilo está na lei, mas eu vou prejudicar uma pessoa que ela é boa, eu vou fazer mesmo assim? Alguns fazem, né, gente? Tá, outros não. Enfim, ser humano sendo ser humano, vamos à prática. Bom, trouxe para vocês um caso que já caiu no exame de ordem, eu tenho usado aí para fins de estudo, e que é parte da obra A Justiça de Toga do filósofo Ronald Dworkin.
ele é um pós-positivista, tá, turma? Então, ó, começa da seguinte forma: a justiça tem um papel a desempenhar no que é direito. Ronald Dworkin traz um dos mais importantes debates no âmbito do direito, que é a relação entre direito e moral. Esse tema ele costuma dividir posicionamentos entre positivistas e não positivistas, e no seu livro A Justiça de Toga, como eu já havia dito, né, o filósofo ele se posiciona expressamente, olha só a afirmação, hein? Expressamente sobre a questão. Então, aqui, turma, eu nem trouxe as alternativas, porque eu já quis trazer o que ele está falando, já que eu já disse a vocês que ele é um pós-positivista, né? Então, a gente já sabe que ele, aqui no próprio enunciado, e aí também já veio uma dica, né? Questões de filosofia do direito, os próprios enunciados já trazem aí afirmações, né, conceitos. Então, a interpretação é fundamental aqui para vocês acertarem a questão, na maioria das vezes. Então, o Ronald Dworkin, ele vai afirmar que o direito, ele deveria ser tratado como um segmento da moral, não como algo separado dela. Ok? E aí, gente, por favor, sigam, né? Vocês, futuros advogados, juristas, eu rogo pela nossa justiça, né? Aqui vai sim um pensamento pessoal meu. Nós estamos precisando muito de pessoas que de fato gostem daquilo que faz, né? E que preservem sim a moral e os bons costumes, porque isso está se perdendo aí, né? Nessa sociedade atual. Então, por favor, independentemente do que vocês achem, seguir, né, aquilo que é melhor para o próximo é sempre o correto a ser feito, tá? Então, o direito, ele devia sim ser tratado como um segmento da moral e não a parte dele. Então, dessa forma, a teoria jurídica, ela deveria ser considerada uma parte especial da moral política. E eu nem vou dizer se é isso que de fato está acontecendo, porque mais do que ninguém, né, vocês que acompanham aí, sobretudo aí o mundo jurídico, sabe o que está acontecendo. Não vem ao caso, mas rogo pela reflexão e bom senso de todos vocês. Eu tenho certeza que quem está no meu canal e mesmo quem vai entrar aí posteriormente vai entender do que estou falando. Muito bem, pessoal, eu só tenho a agradecer, né, pela disposição, desejar a todos boa sorte, para mim também, né, nos estudos e em vossos objetivos. Grande beijo, até mais.